Galera, hoje temos por aqui Gin e Kimaro de Bleach. A gente viu aí na música do Enigma, do Aizen. Parece que o Gin traiu o Aizen, não foi alguma coisa assim? Foi. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais desse personagem, tá? A gente vai fazer aí um 2 em 1 com a música da nova trupe Serpente e também a música do Kaito, tá? E temos um vídeo patrocinado por aqui, uma análise do Capitão Egoísta, do canal O Analista, tá bom? Caso vocês queiram patrocinar alguma música geek aqui nesse canal, ou até pro nosso canal solo que a gente tem, solo não, nosso outro canal em dupla, tá? Que a gente reage a coisas fora do geek, só vocês clicarem no link do LivePix que tá aqui na descrição, beleza? Então é isso, vamos embora conhecer mais dele, deixa lá inscrever no canal e rumo a 40 mil inscritos aqui, hein? É isso, essas músicas a gente não viu ainda, tá? Vou estar vendo pela primeira vez com a Nath, porque quando a gente viu a do Aizen, eu citei só a do Neko. Então essas outras é recente, eu não vi, tá? Então vamos ver aqui e começar com a do Nova Trupe. Faces não significam o que se vê. Não se vê por bem ou mal. E se chega assim o mal tão bem, talvez não parecesse tão mal, tendo em vista que foi pra outro alguém. Mas não, quem vê além da sua frente, mas quem age além da sua mente. Minta com você não revelará, mas eu sei onde quer chegar. Quem sabe não age, pode culpar. Veja que não és tão diferente da serpente. Que bosta, o que se faz é ser por você não dormir. Isso me torna ruim. Cara, peraí. Tanto que no anime, quando ele começa, ele tem um jeitão de vilão. Eu odiava ele. Eu falei, eu detestava ele, porque eu falava, mano, ele é porque ele já tava sabendo de tudo, né? É, mano, ele enganou todo mundo igual o Aizen, sabe? Sim. Por você não dormir, isso me torna ruim. Escuridão que se opõe, fogos abrindo outros corações, pois nada me restará além de ti. E minhas heresias posso ouvir sua voz. Tento te achar em nós que eu deixei. E se eu fizer o mal pelo bem, será que me verás tão bom também? Ó serpente, se mostra tão frio, sombrio, pra acabar com a semente Do mal, nossa! se declare seu passado é mortal. Então por que mente? E a quem enganar? Tão distante de quem me amará. Se machucar dói e não te ter cor. O que é que difere? Entendendo, porque aqui tá passando mais o sentimento dele, né? Sim. De não poder ter ela. Ela é uma. Mano, eu não sei se ela é uma. Não, ela não é uma capitã, não, mas ela é muito próxima do Hitsugaya. Esse que a gente acabou de ver do Enigma aqui, a fotinha. O capitão. gelo? Isso. Ela é muito próxima do Hitsugaya. Então ele gosta dela, mas ele não pode ficar com Mas ela. o Hitsugaya também gosta dela, não é? o Hitsugaya não gosta dela, não. Ah, tá. Não. Era amiga dele só. Eles são bem próximos, sabe? Entendi. Mas não se gostam, não. O vilão do herói é quem Nossa, o que difere o vilão do herói, mano. Depende do difere. ponto de vista mesmo, né? Por isso que ele fala, tipo assim, a gente vai fazer o bem, o mal pra fazer o bem, vale a pena? Exatamente. Porque também depende do E se eu ponto de fizer o vista. bem, será que se eu fizer o mal, será que você vai enxergar como que isso Aham. é do bem que eu tô tentando fazer? Sim, isso. Nossa, Caramba. Te pronto que se quer. Ele é lindo. Quando abre o olho, só olha. Te pronto Nossa. que se quer. O aquele Ele nem que abriu. salva todos que puder. O quem quiser, quem
onde é choro em nós que eu deixei. E se eu fizer o mal pelo bem? Aí, ó. Será que me verás tão bom? Eu acho que nesse final ela tenta ir até ele, mas ele já tá morto, ó, Ah, amigo. é mesmo. Ele caído e ela tenta Eu acho que é tipo um desespero dela, né? Acho que ela perceberá, mano. Nossa, até arrepiei. Olha lá, ó. Tem mal, velho. Aí ele tá morto, ó, o É, sangue ó. aqui, ó. Quando ele abre o olho... Nossa, ele tá finalmente- parecendo um Satoru Gojo, não tá? Não tá? Ele... Aí, ó. Você se mostra tão frio, sombrio pra acabar com a semente do mal. Por mais que a boca se declare, seu passado é mortal. Então por que mente? Por mais que se declare, seu passado é mortal. Por que será? O que aconteceu aí no passado dele ou dela, mano? É que não deu pra entender nessa música. Quem me ama, eles se amam, mas eu não entendi, mano. Então, Mas é então assim, aconteceu alguma coisa no passado Sim. pra eles não poderem ficar juntos, talvez, né? Porque parece que, tipo assim, por mais que eles se gostem, nada faz com que eles consigam ficar juntos, mano. Eu não sei se talvez ele coloque essa parada do Aizen e de proteger as Faz pessoas ali sentido. dele acima disso pra não causar nenhum mal a nenhuma outra pessoa. Tanto que ele até fala que, tipo, ele prefere morrer do que ferirem, né, as pessoas ali que ele gosta, principalmente se essa importa, né? menina ali também, mano. Pô, fiquei muito triste, cara. Fiquei Nossa, muito meu triste. olho chega e ficou assim, gente. Foi. Gente, água, gente, que fiquei... É porque essa música, ela passa essa vibe mais sentimental, né? É. Isso Mas aí não assim, deu pra entender, tipo assim, tem que ter assistido pra você conseguir entender Isso, é- os motivos dele se sentir assim, Isso, entendeu? é uma música que só quem assistiu vai conseguir entender essa essência, assim, desse lado sentimental, na verdade, do Uhum. personagem. Como a gente não... Tipo assim, eu assisti, mas como eu falei, no início ele se mostra muito assim. É muito diferente, porque o Aizen é o bonzinho no início do anime. E ele é o FDP. Eu não Mas sei aí o que você ele entendeu faz, agora mano. porque eu que entendi. ele é assim, né? Mas eu não sei o que ele faz, mas é que ele age muito assim. Eu não sei se Por ele impulso. age errado ou se ele é muito FDP mesmo. No Aham. início você fala assim, mano, que cara chato, sabe? Sim. Então, eu não sei se ele tava agindo alguma coisa e tava se passando, se fingindo É, ali. provavelmente. É, eu não lembro muito bem do início, faz muitos anos que eu comecei a ver pelo menos o início, sabe? Mas é. Que Pô, dó, mano. cara, que dó. Vamos ver essa do Kaito, porque eu Vamos. tenho certeza que agora que o Vai- Small vai- vai mais sentimental. Agora o É. Kaito vai explicar melhor, né? Então, Uhum. eu acho que é mal de zóio puxado, que a gente viu do Loki também. Eu nunca viu que o Coitado, Loki mano. teve o amor do zóio puxadinho, ele também Sim. abre o olho direito. Pô, é Ele só verdade, abriu pra falar que mano. ia Nossa, lá em Shumatsu, né? Ficou na frente de Kamishi no Yari. Nossa, lembrei da música do Neko. Acho que é a Bankai dele, mano. Ó, a espada. Deixa eu ver se Romeno, mano. Represento, eu lidero. Caralho, Kai, do Romeno, mano. Fala pra gente aqui. Tava em Nárnia, né? Ah, ele escreveu assim, Assim, ó. Represento, eu lidero. Terceira divisão. Sinta a pressão na chegada de um capitão. Você cometeu engano quando o guardião perde, ele se deve. Capitão? Ele era capitão? Capitão é tipo quem? O Capitão Zaraki são... Kenpachi? então, tipo assim, capitão e cada capitão lidera um grupo de Shinigamis. Então, tem um capitão da X divisão. Ele fala da terceira aqui, né? Ah, Tem o tá. Byakuya, que é o capitão da Ah, sexta. tá. É Tem porque o às vezes eu Tsugaya. confundo com o Kyoha, que é os vilões, Ah, entendeu? não, aqueles Às vezes eu são confundo. os arrancar. Isso, arrancar, Eles são os tá. capitães lá do Serengeti. Tá. Represento, eu lidero. Terceira divisão. Terceira Sinta a pressão na divisão, chegada de um capitão. Você cometeu engano quando o guardião perde, ele se deve ser morto, mas nunca abre o portão. Hashtag X ou em palio, Eu lamento, mas não posso permitir que nenhum de vocês nesse portão que passe, Então só na minha íntimo saiba, tenho certeza que nos veremos mais tarde, Ih, ó, mano, porque talvez ele já sabia que o... Será que ele consegue ver o futuro? Porque será que ele... Porque, tipo assim, pô, É que ele é se ele bem já astuto, conhe... se ele é ele bem já cobra. sabia... Ele já sabia do Ichigo, não sabia? É que eu não lembro como... É que assim, ó, no anime, o que acontece? O Ichigo, ele tá andando e aí ele consegue ver espíritos. Aham. O anime começa desse jeito. Eu vi já uns É, 5 e aí ele episódios. fica, como assim? E aí ele acaba descobrindo, eu não sei como que acontece, mano, acho que alguém
afunda a faca nele assim, a espada, ele passa a ver. Mas é toda uma questão que aí ele descobre o Serentei, nem sei como, gente. O Ichigo descobre esse lugar aqui, e aí ele vai, e eu acho que o Byakuya aparece lá, mano, e aí a Rukia aparece. Gente, eu nem sei como que funciona isso. Então eu não sei, não consigo explicar se ele já sabia do Ichigo aqui. Porque se ele já soubesse que o Ichigo era um dos Quincy, provavelmente ele já estaria declarando o Aizen. Mas, então, o Aizen já tava de olho nos passos do Ichigo. Então, por isso que ele falou, a gente vai se ver. Então eu acho que, tipo assim, já era tudo planejado. Ele já sabia do Aizen, faz sentido isso. Então só na minha Ichigo Saba, tenho certeza que nos veremos mais tarde. Eu casei nesse uma invasão. Aizen morreu, mas que tragédia. Olha, saiba, capitão, se quiser evitar uma enorme confusão, te darei apenas uma sugestão, fique de olho nela. Vocês me atacam com ódio, mas tenham ciência que estou tão confuso, eu não sei. Saiba, tô cheiro, se põe a sua espada pra mim, eu terei que impor também. Eu passei que estou falando pro local, mas posso tirá-la daqui caso queira. Antes que nutre uma falsa esperança, só brincadeira. Enganados como ratos, todos vocês. Nossa, aí, ó. Foi tão fácil, mata toda a raça central 46. Mas é um traidor, ninguém esperava. Até logo, pois nos veremos numa luta futura. Agora me despeço, mas uma última palavra. Angueco, desculpa. Poxa, então ele que matou aquela galera ali, mano, por conta do Aizen, ó. Tipo, ele tava trabalhando a serviço do Aizen. Será que não era pra parar? Olha, presta atenção, ó. 46. Não, volta um pouco. Foi tão fácil, mata toda a raça central 46. Então ele ajudou o Aizen no plano dele, Acredito que sim, acho mano. que sim. Puta merda. Traidor, ninguém esperava. Aí até fala, logo, pois nos veremos numa luta futura. Agora me despeço, mas uma última Aí a menina que ele gosta. palavra. Angueco, desculpa. Então talvez ele pediu desculpa por ter matado todo mundo, e ela descobriu que foi ele também. Ele vai embora também. Nem eu sei porquê, mas decidi a salvar. A partir desse dia nós formamos um laço. Então nunca mais quero ter que te ver chorar. Então eu trocarei de pele. E o motivo eu sei bem. Para matar o chefe, para matar a Aizen, que comece a guerra. Capitães arranca, quem irá ganhar? Olha aqui, ó, os capitães, ó. Capitães arranca. Ó, o time ali daquele é do Aizen. Esse aqui é o time dos capitães, ó. Tá vendo? O Ichigo aqui junto, ó. Esse aqui é aquele que a gente viu. O Shinji, né? Isso. Aí esse aqui é o Hitsugaya. Esse daqui eu acho que é aquele das pétalas que a gente viu do Kaito também recentemente. Não, eu esqueci o nome dele agora. Chonsui também. Então, mano, aqui são alguns dos capitães. Caramba, tem uma música do WLO que é Capitães contra não sei o que, não é? Essa música foi uma das primeiras do meu canal há 3 anos atrás. Mano, já viu essa? A galera pediu muito pra eu trazer essa música. Vamos trazer essa, mano, é uma relíquia essa daí, cara. Kurosaki já faz um tempo desde a nossa primeira batalha. Fechou um alcance de X8 que vale a 100 espadas. Até que tem potencial, mas é só uma presa fraca. O Getsuga deixou ela mudar a cara. Até infinitei, chega pra que eu não te mar. É bom tentar desviar. Eu olhava nos seus olhos e até sentia medo de você. Agora parece que ataca tendo medo de morrer. E até mesmo fala como alguém que vai perder. Quer saber? Fuja, fuja, fuja. Porque vencer em luta não. Agora encara a cura. Nunca te contei sobre minha boca. Lutando nessa espada, seu poder não faz efeito. Esperei por tantos anos e fiz chegou o momento. Aí porque tem um buraco tão grande no peito. Agonize quando morre de corrói o meu veneno. Mas como não funcionou, ele voltou mais poderoso. Ai, matou! Eu só te fiz chorar de novo. Mas estou despreocupado mesmo frente a mão. O escuro segue agora, os seus olhos são tão fortes. Mas ele matou ele, mano.
relíquia essa, né? 3 anos, hein? Caramba, mano. Nossa, eu achei que era mais recente, assim. Eu não tinha visto o tempo, não. 3 Galera, anos atrás. Mano, eu fiquei muito triste agora. Porque ele... Sabe o Snape também? No começo, no primeiro filme, quando eu fui assistir, eu joguei muito. Eu também, mano. Vilão, eu também. E aí, quando a gente vê no final que a gente não é, mas a gente fica com aquele sentimento de, mano, desculpa você ter julgado. Foi a mesma coisa com ele, mano. Pô, é que eu não assisti, né? Então eu não cheguei a julgar ele. Mas como a Vicky julgou, mano... Nossa. Puta, você ficou paia, né? Nossa, acabou mesmo. Cara, e aí depois, tipo assim, Ah, mano, é porque o Aizen também, ele é muito apelão, cara. Porque, tipo assim, se você parar pra pensar que o cara conseguiu tocar na espada dele depois de muitos anos, ele esperou muitos anos pra conseguir tocar ali na espada dele, pra conseguir anular os efeitos dela, né? Mas mesmo assim, eu acho que é por causa daquele Rugyoko lá, mano, que o Aizen fica absurdo e aí não fez efeito nele, né? Nossa, e eu senti que, tipo assim, ele querendo não morreu em vão, né? Porque no final... porque ele até fala assim, ó, mas valeu a pena porque agora... Tanto que mostra o olhar do Ichigo, você viu? Porque agora o Ichigo vai atrás dele, né? Sim, então, tanto que eles se enfrentam a primeira vez, aí ele pega, se enfrenta de novo depois de muito tempo, né? E agora ele tá selado, né, o Aizen? Sim, e aí quando ele olha, assim, ele fala, mano, o Ichigo, agora eu posso partir em paz, o Ichigo, mas tipo assim, ele partiu sem, sabe? Ele amava a menina também gostava dele. Mas eu não entendi ainda por que eles não podiam ficar junto. Porque assim, mostra ela caída lá no chão. Ele foi lá, só que ele fala assim, então eu vou trocar de pele, vou ser uma cobra, né? Sim. E aí eu vou atacar o chefe. Então foi o Aizen que atacou ela ali. Tipo, ainda ficou um pouco confuso isso pra mim, então, mano. Eu não sei se é por conta... Eu também fiquei meio confusa, porque eu não sei se foi... se ela se decepcionou tanto com ele por ele ter matado as pessoas lá no negócio 46 lá, que aí ela não quis ficar com ele, né? Tipo, ela não acreditou nele, sei lá, sabe? Tipo, não sei. Eu acho que talvez nessa análise que a gente vai fazer aí... Do outro canal, eu acho que talvez ele explique alguma coisa, mano. E das músicas? Eu gostei mais da música do Small, porque ela passou uma vibe mais sentimental. Mais sad, Então eu fiquei tipo, caramba, mano, sabe? Meio reflexiva, né? E também, querendo ou não, essa música é bem, tipo assim, antiga, né? Então, cara, se o Kaitinho fosse fazer um remake, assim, uma música melhorada, a música ia, tipo assim, ia ser o negócio louco, sabe? Ali também era bem no comecinho, sabe? A vibe é gostosa. Bem antiguinha. Nossa, mano, mas, mano, eu fiquei bem triste. Agora a gente vai ver isso aqui, o Capitão Egoísta, mano. Então, vamos dar uma olhada nisso daqui. Antes, gente, tá um ventão. Vocês conseguem escutar? Acho que não. Mas tá um ventão aqui. O que é amor? O correlacionam à beleza. Aqueles que não sabem o que é amor, o correlacionam à beleza. Aqueles que dizem que sabem, o correlacionam à feiura. Esse é o poema inicial de Ichimaru Gin, presente no volume 20 de Bleach, o chamado Fim da Hipnose, que, diga-se de passagem, é um título e tanto para aqueles que conhecem o personagem e sabem do contexto dos poderes de Aizen. Kubo é um verdadeiro gênio quando se trata de abstração e duplo sentido. Gin é um dos personagens que mais tem falas ambíguas nessa questão, elas podendo ser tanto interpretadas de maneira cruel, maligna e sádica, como com uma conotação mais irônica e revelando um pouco de sua traição nas entrelinhas. Assim, Kubo seguiu criando títulos que podem significar duas coisas ao mesmo tempo. Na questão do título Fim da Hipnose, vemos que isso se aplica tanto à questão de Aizen quanto a de Gin, uma vez que, no primeiro capítulo do volume, ele já começa com a festa de aniversário do Hitsugaya, onde vemos que Aizen está presente e se fazendo muito simpático com todos no recinto. Agora, ele propõe o seguinte desafio. Imagine que você está acompanhando Bleach nessa época. Sim, durante os lançamentos desse capítulo em questão. Que nem como aconteceu com Sukuna e Goji, você estava lá para acompanhar tudo. Você iria imaginar que esse cara é o vilão da obra inteira? Um capitão. Meus amigos, quando eu comecei a ver Bleach, eu não, tipo assim... Nunca passou pela sua cabeça. Nunca passou na minha cabeça que esse cara, mano, era um vilão atrás esse nerdzinho aí, né, cara, de fofinho, assim, o mais... de bobo, né? Amiga. Como você imagina que aquela menina é uma Kenpachi antiga, mano? Sim, mano. Olha o rosto dela, assim, ó. Ela, no anime, amiga, ela fala assim, ó, tá... Tipo assim, o fulano tá ferido, vem cá que eu vou cuidar de você. Como assim? Toda bobinha. Tãozinho de óculos e com uma mantinha fofa. A questão do Aizen parecer ser um personagem do bem e se tornar um vilão é o processo inverso do que vemos com o Gin, onde ele é apresentado desde sua primeira aparição como personagem maligno. E vemos que, na verdade, existe um motivo benigno por trás de suas ações. Ele e Aizen, portanto, seriam paralelos opostos. Por isso que ele fala assim, será que se eu fizer o mal, você vai enxergar como o bem? Tá vendo? Porque ele era o vilão
Apelão, mano. Nesse sentido. Uma coisa importante de se levantar em todo esse cenário de escrita é se imaginar naquela época mesmo e pensar no impacto de acompanhar tudo isso sem qualquer spoiler ou informações adicionais externas, tudo em primeira mão. Se pensarmos dessa forma, o que o Kubo fez foi realmente uma grande ilusão, mas isso eu vou falar mais no vídeo especial do Aizen, que será de 30 minutos em homenagem aos 30 mil inscritos. E por falar nisso, se inscreve, mano! Já passamos dos 30k e agora a meta é 50. Não, esquece os 40, vamos chegar nos 50. Bateu, será que isso é possível até o fim do ano? Eita, porra, mano, pois é. É uma rola essa daqui ainda, inclusive. Nossa. Mano, não sei como é o nome dela, não. Eu sinceramente não tenho muita certeza, mas bora tentar, né? E se você já se inscreveu e ativou o sininho, aproveita para conferir a aba de membros do canal. É mais barato que um cafezinho e você recebe acesso antecipado de muitos conteúdos exclusivos do canal. E por último, dá uma olhadinha aí no meu livro na descrição. O volume 2 já tá em produção, então é melhor vocês já lerem o 1 o quanto antes. Mas enfim, voltando para o Gin. Itimaru é um dos personagens que eu mais gosto em Bleach, tanto por sua escrita fechadinha, conceitos, simbolismo e também interações ao longo da obra. O conceito dele mesmo se vê como uma serpente disposta a trair a Soul Society para só então trair Aizen, demonstra que ele desde sempre seguiu seus próprios planos, sacrificando tudo que podia em nome de suas boas intenções revestidas de egoísmo. No início do volume 20, vimos que Matsumoto se lembra de Gin e de um papo em que tiveram sobre o dia do aniversário dela. O papo era sobre ela não dar valor a esse tipo de coisa antes de conhecer ele e tudo mais. E vemos que ele na mesma hora converte essa conversa em algo positivo. Essa personagem ela tem mó peitão, mano. É mó engraçado quando ela aparece lá no anime lá com os peitão. Quando ela aparece? Quem que fica falando dos peitão dela? Tem algum personagem lá que fica olhando pros peitão dela, mano. Gente. Aí ela fica lá. Então que o aniversário dela seria considerado o dia em que eles se conheceram, já que teria um valor igualmente especial para ambos. A história dele e da Matsumoto começa com ele resgatando ela de um ataque em que alguns homens aparentemente retiraram parte da energia espiritual dela. Gin seguiu esses homens e descobriu que Aizen os comandava e tinha seus próprios planos por isso que ele começa a tentar descobrir tudo a verdade dele. Contra a Sociedade das Almas. E essa era uma motivação muito similar à do Touzen, nesse sentido. Injustiça. Enquanto Touzen via Aizen como uma esperança para as injustiças do mundo, Gin o via como a própria origem de um mal muito maior. Ele sabia que um mal desse não poderia ser parado com facilidade e, astuto como uma víbora, ele decidiu usar a única vantagem que ele tinha a seu favor desde o início de sua vida, ou seja, a informação. Ele usou a informação de que o Aizen era seu maior inimigo desde que era uma mera criança, e seguiu a seu lado, e fez questão de se tornar seu tenente no futuro. De todo modo, Matsumoto sempre soube que ele era alguém bom por dentro, e que tinha seus motivos por trás de suas ações. Isso sempre deixou a personagem com um conflito constante sobre o que pensar sobre o Gin, como vemos em diversas cenas, e isso é muito interessante de se analisar, essa relação entre o Gin e a Matsumoto, pois parece que o Kubo sempre teve muito cuidado em deixar esses detalhes à vista, e com pistas sobre o que ele sentia por ela, na verdade, em cada fala. Embora todo o sacrifício de Gin seja muito bonito na questão... Ele fala lá que o Kaito até mostrou ali, me desculpe, quando ele vai embora. Ele querer fazer de tudo para proteger Matsumoto e recuperar para ela o que o Aizen roubou há muito tempo, também temos que lembrar que na capa desse vídeo está escrito maligno. E por qual motivo Gin seria maligno? Bom, Gin de fato estava pronto para arriscar tudo e todos por esse propósito bem intencionado. Para ele, os fins justificariam os meios. Podemos ver isso principalmente no arco de resgate da Rukia, em que ele estava disposto a matar a própria Rukia apenas ao comando de Aizen. Afinal de contas, ele não podia estragar o seu disfarce. É triste pensar que o propósito de se adquirir a total confiança de Aizen, ele teve que se tornar frio e traiçoeiro, como uma verdadeira serpente. Teve que abandonar o seu amor para poder protegê-lo verdadeiramente. E isso tudo desde o começo da obra, sem nenhum retcon ou medida para consertar seus atos. Aprende aí, o Kishimoto, pelo amor de Deus. E o mais triste disso tudo é ver que ele dedicou sua vida inteira para um propósito que falhou. Diferente de alguns que já analisaram essa parte da história, eu não acho que o Gin foi desperdiçado, ou que o Kubo deixou a desejar nessa parte. Eu acho ótimo que ele tenha feito tudo isso para falhar, pois, além de adicionar ainda mais uma camada de imponência ao Aizen, também dá ao Gin um fim trágico que ele merecia ter. O Gin não merecia ter um final feliz ao lado da Matsumoto e tudo mais. Não importa suas intenções, o Touzen também teve boas intenções e acreditava que estava fazendo bem em quebrar o sistema que, aos olhos cegos dele, era injusto. E por mais que o Gin realmente não quisesse ter que fazer tudo isso, é possível dizer que ele indiretamente foi responsável por muitas atrocidades. E também pelo Aizen ter chegado ao nível que chegou. Segundo poema de Gin, A Verdade. Se você fosse uma cobra amanhã e começasse a devorar humanos, e com essa mesma boca que você usa para devorar os humanos, você me dissesse, eu te amo, será que eu poderia dizer eu te amo da mesma forma que eu te digo hoje?
Nesse segundo poema, podemos ver uma camada muito mais sincera de Gin perante seus sentimentos e o seu disfarce. A outra faceta que ele vestiu durante a parte de sua vida foi meramente uma ilusão, a qual ele aperfeiçoou no objetivo de vencer a ilusão de Aizen ao longo prazo. Ele arriscou sua vida, seu amor e todas as relações que o cercava, apenas para que um dia ele fosse capaz de deter, com certeza, um mal que tinha o potencial de trazer gigantescas consequências para sua realidade. Mas, a princípio, ele fez tudo isso por vingança. Vingança pela Matsumoto e por justiça. Ele se tornou a serpente de seu poema, a cobra que devorava humanos e que, aos seus próprios olhos, era indigna do amor daquela que sempre admirou. Ainda sobre a questão da verdade e do disfarce de Gin, podemos falar desse aspecto que circunda sua Zanpakuto, mais especificamente sua Shikai e Bankai. Sabemos que a Shikai é uma forma em que o Shinigami expõe para os outros a sua camada mais externa e superficial, que ele demonstra e se identifica, enquanto a sua Bankai revela quem ele realmente é e seus desejos mais profundos. Sua Zanpakuto se chama Shinzo, a Lança de Deus, e essa é a forma normal de sua lâmina, e a habilidade de sua Shikai é Atire para matar, Ikorose, ou seja, é a lança de Deus usada para subjugar seus adversários. Isso dá a entender que seu propósito à primeira vista seja a de executar os oponentes daquele que Gin consideraria seu Deus. Porém, a verdade aparece em sua Bankai, quando vemos que o nome dela é Kamishini no Yari, a lança assassina de deuses. Ou seja, na verdade, a Zanpakuto não era a lança de Deus, mas sim a lança assassina de Deus. Aquela que, de maneira traiçoeira, se volta contra seu mestre. E toda a trama de Gin é baseada nesse mesmo conceito. Traição. Suas habilidades também são muito interessantes, embora tenha um detalhe que faz com que os seus dados exatos sejam um pouco duvidosos. E o detalhe é o fato de que Gin diz ter mentido acerca das informações que ele disse para Ichigo. Portanto, fica um pouco difícil de assumir com precisão a maioria dos limites de suas habilidades. O fato é que sua lâmina é absurdamente longa, mas acima de tudo, ela é monstruosamente veloz. O alcance de seus golpes e a velocidade de sua liberação são capazes de surpreender até mesmo a velocidade de reação do Ichigo. E eu acredito que uma coisa muito importante de se ressaltar é a versatilidade para combates tanto a curta quanto a média quanto a longa distância. É muito difícil de escalar a Gin entre os 10 espadas, isso por consequência das poucas vezes em que ele entrou em combate. Mas eu tendo a afirmar que em questão de power scaling, ele estaria entre os espadas mais fortes, se não até mesmo superior a Stark e Bargan. Isso o Stark é o espada mais forte. Que a galera comentou no nosso react. Porque sua liberação se mostrou ser absurdamente veloz, de uma maneira em que eu consigo ver ele fazendo um ataque que pudesse sim afetar Bargan ou Stark, antes mesmo deles conseguirem reagir. Embora tudo isso seja mais uma opinião minha, embasada no que eu vi pelo mangá, nós não devemos subestimar o ataque em que ele pegou Aizen de surpresa. Gin é realmente um mestre da furtividade e de ataques mortais, como vimos com seu potente ataque desintegrador de deuses. Ele dedicou sua vida inteira para aquele momento, guardando informações em sigilo e tudo para ele ser o Deicida. Agora vamos falar um pouco sobre esse título, Deicídio, o assassino de um deus. Esse é o tema de Aizen, que também está muito presente em seus últimos poemas, e nos vários capítulos que precedem o final desse arco intenso. O dever de assassinar Deus aparentemente parece ser bem abstrato, já que vemos que ele se encaixa tanto em Aizen, que gostaria de tomar o trono do Rei das Almas, quanto Gin, que gostaria de matar o Aizen, que à vista dele era literalmente um deus em potencial, e obviamente esse paralelo também se aplica a Ichigo, que derrotou o Aizen em sua forma mais poderosa, muito similar a um anjo, sendo assim, o Deicida. Kamishini no Yari tem diversas conjurações, uma delas sendo a Dance, em que ele utiliza contra Ichigo, e a mais mortal, que é a Mate, em que ele usa diretamente contra o Aizen. Ou seja, podemos ver que, embora Gin tivesse enfrentado Ichigo com um semblante respeitoso e se igualando ao nível do mesmo, ele também estava literalmente dançando naquele confronto. Obviamente não era um combate até a morte, mesmo ele tendo demonstrado sua Bankai. Já com o Aizen o buraco é mais embaixo. Vemos que Aizen sempre soube das verdadeiras intenções de Gin, e isso fica muito claro nos... A música do Enigma, ele fala assim, Gin, eu sempre soube que você um dia me trairia, mano. Ele já sentia. Então, tipo assim, o Gin achava que ele tava um passo à frente do Aizen. E o Aizen só que ele tava fingindo 2 vezes o Aizen, mano. Fingindo ser uma boa pessoa pra todos e pro Gin. Fala assim, né, o Gold, vai. Diversos painéis em que Aizen encara Gin como uma expressão cínica, e também nos momentos em que Aizen insiste em se encarregar de dar fim a Matsumoto. Obviamente também tem a cena em que Aizen fala que sempre soube que seria traído e tudo mais, mas é muito bom ver que houve todo um preparo antes dessa revelação. Enfim, eu gostaria de dizer que esse é um personagem muito fechado e poderoso, e eu não me surpreenderia nem um pouco se sua energia espiritual tivesse sido enviada ao inferno após a sua morte, já que esse é o lugar onde grandes capitães e Shinigamis são enviados após a morte. Seria muito bom para Matsumoto dar um último adeus a ele,
dessa vez vendo-o com toda a sua sinceridade, sem mais disfarces. E nesse final eu dediquei para mostrar os quadros que mais me tocaram quando eu li isso pela primeira vez. E eu pude sentir a verdadeira melancolia do amor entre eles, que nunca foi concretizado. Matsumoto fala que ele se foi e não deixou nada para que ela se lembrasse dele. E ela nunca gostou dessa característica dele, de parecer insensível à primeira vista. Mas se ele deixasse algo para trás, ela nunca conseguiria seguir em frente. E ele provavelmente sabia disso a respeito dela. E quanto a essa parte, ela sempre gostou disso nele. É simplesmente incrível como esse final foi sensível e bem direto ao ponto, sobre toda a essência do personagem. É realmente de se arrepiar. Ele sempre demonstrou afeto em sua ausência e não em atos óbvios de amor. Ele nunca teve esse privilégio. Ele sempre fez de tudo para trazer o bem ao seu maior amor com seu próprio sacrifício. Ele sacrificou a própria memória dele no imaginário da Matsumoto, apenas para que ela pudesse seguir vivendo, já que ele sempre viu a si mesmo como descartável pelos crimes que cometeu em nome dela. É bonito, bem escrito e é Bleach. E sobre o Genichimaru, é isso. Senhores, que personagem bom, cara. Que personagem bom. Realmente. Sério. Esse é um personagem que tu olha de primeira e fala, é um vilão. E quando você olha de primeira pro Aizen, você fala, não é um vilão. Só que esses papéis distorcidos, cara, é de uma sensibilidade, é de uma inteligência narrativa muito boa, cara. Muito boa, muito gostoso de acompanhar. O Kuba é extremamente subestimado nesse sentido. E o Gin é um personagem que teve pouco tempo, mas ele teve o tempo necessário para ser emblemático do jeito dele. Eu acredito que ele foi no ponto, assim, não precisa de mais. Se tiver mais, beleza, é sempre bom. Mas do jeito que tá ótimo. Não é como o Stark que deixou a desejar, não é como a Haribel que mal lutou, não é como os personagens que demonstraram pouco. Ele demonstrou muito, ele teve algumas lutas, ele teve simbolismo, ele teve significado, ele teve interação, ele foi obstáculo pro protagonista, ele foi muito bom, cara. O Gin é um personagem nota 10 pra mim, cara, sério mesmo. E embora muitas pessoas não gostem do fim que ele teve, me desculpa, eu realmente achei no ponto. Beleza? Dito isso, muito obrigado por assistir até aqui. Final cinema, até porque o Aizen, antes dele morrer, ele fala... Antes do Gin morrer, ele fala assim, eu sempre soube que você ia me trair. Morreu. Pô, quer mais do quê? Isso foi pra trazer o hype pra galera, mano. Esse personagem que eu achei muito foda. E ele morre, tipo assim, bem assim, no início, se pode se dizer assim no início, porque quando o anime começa, tem a parte do Aizen ali, que o Aizen vai embora pra tentar, né, ter aquele tempo ali do Hogyoko, ele vai embora pra tentar dar uma evoluída. Aí depois tem a luta dos espadas lá e dos arrancares. Dessa parte eu parei nessa parte do anime. Então, assim... É antes do episódio 70, tipo isso? Mano, é por aí. Então, assim, acredito que... Bem no início mesmo, né? Bem no início, mano. Tem os 300. Exatamente, o anime se estendeu bastante, principalmente os últimos capítulos, que é a Guerra dos Mil Anos, aí, que é do Quincy, né? Que é contra o Rei Quincy. Então, assim... Ele teve o ponto dele ali, tanto que ele saía, aparecia de novo, entendeu? Tipo, ele era bem assim, meio irônico também, várias falas que ele tinha. Então, cara, ele foi, sabe, ele foi o que ele falou, mano, foi no ponto certo, entendeu? Tipo, acho que a galera... Acho que ele fez o que ele tentou fazer o que ele queria, né, na verdade, mano. Ele achou que ia dar certo, né, no caso. Mas, infelizmente, o Aizen já tava um passo à frente dele. Eu ficaria muito triste se fosse a Matsumoto, mano. Nossa, se fosse ela morrendo? Não, nossa, ele ia ficar destruído, ela. Eu ia falar assim, mano... Caramba. Nunca dei valor, né? Tipo, nunca tentei enxergar, talvez, um outro lado dele. Ou tentado conversar mais a fundo, né? E ela também, na verdade, ela tentava, você viu que mostrava ela tentando falar com ele, mas ele meio que deixava de lado por conta disso, que então, ele tipo, todo esse plano, né? Ele tinha aqui uma barreira, né? Tudo pra não machucar ela também, sabe? Sim, mano, que loucura, né, velho? Tudo que ele fez foi por amor, ele só não foi... Não conseguiu a reciprocidade que ele queria, né? Agora dá pra entender mais um pouco ali também da questão ali do Small, né? Da música da música. Que é um pouco mais puxado pra esse lado, né? Então a gente consegue entender bem. E tipo, ele se vendeu mesmo pela vingança dele, porque, tipo assim, tudo que ele fez, esse afastamento dele com ela foi só pra não machucar ela, já que ele tinha que obedecer o Aizen pra futuramente, quando ele tivesse preparado, ele conseguisse matar ele. Sim, né? Sim, nossa, mano, coitado. Loucura, né? Mas é isso, mano, você que... Foi um patrocínio, acho que foi até... Não foi nem um patrocínio, acho que foi até o cara que mandou os R$15, mano, aqui de super valeu. Valeu mano, demais, foi né? Isso. A gente vai deixar aqui, se foi um patrocínio, foi isso daí. Mas, ó, muito obrigada, a gente gostou bastante de conhecer. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, hein? Tchau! Tchau!